Esse ano, o Google lançou um plugin para WordPress específico para a criação de stories dentro de sites e blogs. Se você ainda não está sabendo dessa novidade, não entendeu muita coisa, fica ligado nesse vídeo, porque eu vou passar hoje um overview geral da ferramenta, a gente vai entrar juntos aqui no WordPress para ver o plugin funcionando direitinho. Eu também vou comentar sobre as diretrizes que o Google passou das melhores práticas para que você use isso e realmente consiga dar algum resultado na SERP. Também vou falar onde esses web stories vão aparecer, ou eles podem aparecer, ou como você pode usá-los, e também dar alguns exemplos de alguns que já estão lá para vocês verem a coisa funcionando, terem algumas inspirações e algumas ideias. Então, se você já gosta desse assunto, inscreva-se no canal, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Então vamos lá, você já deve conhecer, ter ouvido falar sobre Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e agora mais recentemente o TikTok. Todas essas principais mídias sociais, elas têm em comum que tem um formato de stories ali parecido. Pois é, o Google também quis entrar nessa onda e por isso ele criou esse plugin para facilitar esse tipo de conteúdo aparecer, principalmente nos resultados de busca deles. Pode ser que você deve estar se perguntando ou tentando lembrar, será que eu já vi resultados de stories no resultado do Google quando eu fiz alguma busca? Pode ser realmente que ainda não. Por quê? Esse plugin ele está em beta, ou seja, ele ainda não está divulgado, testado 100%, então eles estão fazendo pequenos testes, eles escolheram algumas empresas mais no início do ano, agora no último mês, se não me engano, eles abriram mais para todo mundo baixar e experimentar, então você está num momento em que, se você estiver vendo esse vídeo, principalmente perto do lançamento que eu coloquei ele no ar, você tem a oportunidade de começar a trabalhar nessa ferramenta porque a competição está muito baixa, então o que você começar a produzir agora pode ser que dê mais resultado aí para você antes de outras pessoas. Então eu já estou aqui no WordPress. A partir do momento que a gente instala esse plugin, eu vou deixar o link aqui na descrição para poder ficar mais fácil. Vocês podem ver que vai aparecer aqui no menu à esquerda essa opção de Stories, tá? Então vocês podem ir aqui no dashboard dela e a gente vai fazer um overview aqui de como funciona. É muito simples, não tem muito segredo, ainda mais se você já mexe em outras ferramentas de pequenas edições, já mexeu no Instagram, no Canva, é muito parecido. Mas aqui no Web Stories você vai ver que você tem a opção de criar os seus próprios stories do zero, ou então explorar alguns templates. E nos templates tem várias coisas aqui, várias sugestões bem legais. Eu vou clicar aqui nos meus stories só para vocês terem uma noção um pouco melhor do que é possível fazer. Então eu vou abrir aqui no editor e esse aqui é o rostinho do Web Stories do Google. Então o que é legal de perceber aqui? Ele puxa as imagens do site, da galeria, que fica no seu WordPress, ou você pode fazer um upload aqui mesmo dentro da ferramenta. É uma questão mesmo de arrastar, então eu vou até pegar esse gatinho aqui que foi no teste. Se a gente arrastar para cá, a gente consegue fazer com que ele apareça na posição que a gente quiser, tá? Aqui à direita você pode, aliás, aqui à esquerda no começo você pode colocar textos, pode colocar formatos. E o que eu sugiro é que você escreva o próprio texto usando a ferramenta, porque afinal isso deve ajudar de alguma forma o Google a ler esse texto. E aí o que a gente consegue fazer aqui, que é diferente, então eu não vou entrar em detalhes aqui nesse tutorial, porque vocês conseguem ver que é muito simples de mexer, mas algumas coisas fazem sentido eu pincelar aqui, que são as seguintes. Esse link você pode colocar para que esse teste de texto, por exemplo, que você colocar o seu site, um link para você fazer, ele já fica aqui com o endereço, vou colocar aqui o da minha cliente, por exemplo, tá? Em cima uma opção de descrição, site da Cris, vamos supor, e aqui uma opção de colocar um pequeno ícone da própria marca. Legal, e como que ele aparece? Quando eu fizer o mouse over, ele vai aparecer, ó, tá vendo? Então o site da Cris foi o que a gente colocou de descrição, ali à esquerda o logo dela, então é dessa forma que vai aparecer quando a pessoa estiver engajando com esse conteúdo lá nos resultados do Google. Ou então quando ele estiver engajando dentro do seu próprio site ou blog post, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre as diretrizes, aproveitando que a gente está aqui dentro da ferramenta para eu poder explicar melhor. O Google ele considera o Story como a parte completa, ou seja, essas várias paginazinhas, esses vários arquivos de imagem verticais, compõem um story só. Então, cada parte dessa eu vou chamar de página, o Google também chama de página nas diretrizes dele, então para facilitar vamos manter a mesma nomenclatura, tá? A primeira diretriz que o Google dá é a seguinte:
Coloque stories de 5 a 30 páginas mais ou menos. Então, por que ele coloca isso? Porque uma das coisas que ele pede para evitar é que o usuário que chegou nesse resultado, ele tenha que clicar em algum link para receber informações adicionais. Então, esse pedaço de conteúdo, esse story, que vai ter 5, 10, 15 páginas, enfim, ele tem que já solucionar o que eles propõem. O Google ele não vai dar preferência àqueles que são meio clickbait, né? Então, ele vê uma imagem aqui e aí você tem que clicar para poder direcionar para o site para ter o resto do conteúdo, tá bom? Outra coisa, eles pedem para evitar que os stories tenham mais de um link por página. Então, essa aqui, por exemplo, é uma página e aí a gente pode criar aqui várias outras páginas e cada página dessa só pode ter um link. Outras recomendações que eles colocam aqui nas diretrizes de uso. Se você usar links de afiliados, é importante que você deixe um link de afiliado por story, ou seja, um link pelo conjunto de páginas que você vai dar. Outra coisa que eles recomendam aqui na diretriz é que são coisas mais técnicas mesmo na hora de você montar o story. Então, o tamanho da história, né, desse story, eles recomendam que tenha, como eu falei, entre 5 e 30 páginas. Eles também colocam o tamanho do título. Os curtos recomendam que o título tenha uns 40 caracteres. Então, na hora de escrever o título aqui. Texto, mantenha um texto curto para cada página, ou seja, eles dão uma média de menos de 200 caracteres por página, para que cada página dessa concentre uma única ideia. E outra coisa, você não precisa usar só imagens, você pode usar vídeos. E o que eles recomendam é que os vídeos tenham menos de 15 segundos e, se precisar ser maior, definitivamente não ultrapassar 60 segundos por página. Legende o vídeo para ficar também mais fácil para quem for só ler e não for ouvir. Ainda aqui dentro eu quero mostrar para vocês o seguinte. Depois que estiver pronto o seu story completo, com as páginas, com os links, tudo certinho, você vai vir aqui em documento, à direita, e aí você vai poder colocar um slug. Então, aqui no seu permalink, você vai colocar aí, depois do seu domínio, né? Tem a mesma coisa, vai ter /stories/ o que você colocar. Isso é legal porque as pessoas conseguem embedar o seu story no blog, no site delas. Isso é bom para você ter um alcance também. Então, se você fizer algo bonitinho, bem completo, é capaz que as pessoas comecem a fazer isso. Além disso, ainda aqui, vocês conseguem ver que no Page Advancement, vocês conseguem colocar se passar de um story para o outro vai ser algo automático ou manual, tá? Isso é bem legal também de saber que tem essa opção. E aí a gente entra na parte onde esses web stories, né, vão começar a aparecer. Essa parte então do permalink já é uma dica, você pode embedar de outros sites podem pegar do seu também, então já é um alcance que você consegue. No seu próprio blog, vou mostrar para vocês aqui agora como fazer. Bom, indo aqui em posts então, onde vai ficar os posts do seu blog, a gente vai encontrar a opção, vamos até criar um post novo aqui. A gente vai encontrar a opção desses blocos, então quando você apertar o mais, que é onde você consegue pegar todos os recursos, você pode digitar web, já vai aparecer aqui o Web Story. Então você pode selecionar e vai copiar aqui e colar o link que você escolheu. Então no nosso caso seria christegetoff/story/aula. E aí cola aqui para ele poder ficar embedado. Então o resto das configurações tranquilo, coisa de WordPress. Vamos então saber um pouco mais de como que isso aparece dentro do Google. Então aqui tem um modo de como ele aparece como um resultado único. Ou ele também pode aparecer no Google Imagens quando a gente faz alguma busca. Dessa forma aqui. E tem mais outras duas formas que por enquanto só aparecem em inglês e só aparecem para os Estados Unidos. Como eu falei, é ainda um plugin beta, eles ainda estão modificando um pouquinho essas coisas. A gente tem no formato de grade, dessa forma, e também a gente tem no formato do Discover. Então, essas duas últimas que eu falei, grade e Discover, repetindo, ainda são somente para inglês e somente para os Estados Unidos. Infelizmente, eu ainda não consegui trazer um resultado aqui digitando mesmo a fundo para poder contar para vocês, né, mostrar ao vivo ali o resultado aqui no Brasil. Mas eu consigo mostrar para vocês dois casos aqui de empresas que já estavam com acesso antes e já estavam fazendo web stories, que são a Folha e o Auto Esporte. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vocês vão conseguir ver que as diferenças da Folha e do Auto Esporte vão dar muita inspiração de como vocês podem usar esse tipo de recurso. Então, a Folha, ela coloca um pouquinho mais sobre limpeza, coloca coisas de variedades, que é o que ela trata. Então, vocês conseguem ver exatamente a questão das diretrizes de
O conteúdo ele tem que ter mais páginas, né? O story tem que ter mais páginas, ele tem que solucionar a dúvida da pessoa ali naquele momento. E a mesma coisa do autoesporte. O que eu acho legal é que no autoesporte eles exploram um pouco mais essa questão dos vídeos e a legenda. Então fica 2 exemplos aí legais para você seguir. O link para o plugin, Google Web Stories e tudo isso que eu comentei, o link dos exemplos, vão todos estar aqui na descrição. Então se você quiser dar uma olhada a fundo, entender um pouquinho melhor, fica à vontade. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me avisa aqui nos comentários, para mim é muito importante ter esse tipo de feedback. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo também e vejo você no próximo vídeo.